A fé cresce na razão em que o homem se liberta do egoísmo. Huberto Roden. Fé incondicional. Disseram os discípulos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Respondeu-lhes Jesus: se tiverdes fé que seja como um grão de mostarda, e se disserdes a esta amoreira: arranca-te e transplanta-te para o mar, ela vos obedecerá. Logo depois desta elevada metafísica, passa Jesus ao plano de uma física tão corriqueira como a dos trabalhos de agricultura e pecuária, que, à primeira vista, não atinamos com afinidade entre elas. Mas, no fim dessa estranha digressão de aparente heterogeneidade, volta o mestre a ligar o fio da homogeneidade. Concluindo: quando tiverdes feito tudo o que vos foi mandado fazer, dizei: somos servos inúteis, cumprimos a nossa obrigação, nenhuma recompensa merecemos por isso. Esta conclusão final é a resposta ao pedido inicial dos discípulos: Senhor, aumenta-nos a fé. Antes de tudo, o que quer dizer fé? Há quase 2000 anos que a cristandade identifica fé com crença. E essa identificação marcou o início de uma das maiores tragédias espirituais, o início de uma das... Então, essa definição marcou o início de uma das maiores tragédias espirituais do cristianismo, de todos os setores, sobretudo do protestantismo, que se baseia principalmente no princípio de quem crê será salvo. A nossa palavra fé vem do termo fides, radical de fidelidade. Fé é uma atitude de fidelidade, harmonia, sintonia. Quando meu aparelho de rádio está sintonizado com a onda eletrônica emitida pela estação emissora, então meu rádio apanha nitidamente a música irradiada pela emissora. Meu rádio tem fé. Fidelidade, alta fidelidade com a estação emissora. Mas quando o meu aparelho receptor não está afinado pela mesma frequência vibratória da emissora, não apanha a música, porque não tem fé. Fidelidade é sintonia. A crença nada tem a ver com fé. A crença, substantivo derivado do verbo crer, é uma opinião vaga, incerta, indefinida, assim como quando alguém diz: creio que vai chover, creio que fulano morreu, mas nada disso é certo. Por que é que a palavra exata fé foi substituída pelo vocábulo vago crença? Por que dizemos eu creio em vez de dizermos eu tenho fé? Infelizmente, o substantivo latino fides não tem verbo. E como fé é derivado de fides, também em português, como em qualquer outra língua neolatina, não existe verbo derivado da palavra fé. E termos de empregar um verbo de outro radical. E temos de empregar um verbo de outro radical. Do latim credere, fizemos crer, crença. Com isso, perdemos a verdadeira noção da palavra fé, no sentido de fidelidade. Poderíamos inventar o verbo fidelizar para dizer ter fé, mas é um neologismo desconhecido. Será propositalmente para deixar as pessoas duvidosas? Será uma fake news aí da palavra fé? O texto dos evangelhos do primeiro século foi escrito em grego
e nesta língua fides, fé, é pistes, que tem o verbo pisteuin, ter fé, fidelizar. Mas a tradução latina, não encontrando o verbo derivado de fides, viu-se obrigada a recorrer ao termo vago credere, que em português deu crer. Os discípulos de Jesus pedem, pois, ao Mestre, aumenta a nossa fidelidade, a nossa sintonia, a nossa harmonia com o mundo espiritual, robustece a consonância entre a nossa consciência humana e a consciência divina. Os discípulos sentem que têm uma ligeira fidelidade com o mundo da realidade divina, mas sentem também a fraqueza e pequenez dessa sua fidelidade. Então lhes respondeu o Mestre: se tiverdes fidelidade genuína e autêntica, mesmo que seja inicialmente pequena como um grão de mostarda, porém genuína e autêntica, então tereis poder sobre todo o mundo material. O que é importante não é a quantidade, e sim a qualidade de vossa fé. A onipotência do Espírito tem poder sobre qualquer potência da matéria. O que é decisivo é a intensidade qualitativa de vossa fé e não a extensão quantitativa. Então, fé tem tudo a ver com harmonia, sintonia. Então, se uma pessoa fala que tem fé, mas ela não está em harmonia, em sintonia, ela está aí se enganando. Então, vamos ter fé, vamos ter harmonia, até mesmo para trazer as coisas divinas para a Terra. Beijos.